Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Danilo Scorzoni Ré e esse é o Prática de Dados. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como utilizar um teste estatístico para comparar duas proporções. Esse vídeo ele vem logo após dois outros vídeos que eu postei essa semana sobre como utilizar teste T, que normalmente são para dados com distribuição normal, e quando você tem uma proporção você não tem um dado com distribuição normal, né? Você provavelmente vai ter um dado ali uma distribuição binomial. Então, a forma de fazer essa comparação é um pouco diferente. Então, vamos lá. Conforme eu falei, né, o teste para duas proporções ele pode ser utilizado como uma alternativa ao teste T quando a variável resposta é binomial. A variável binomial, normalmente ela é definida através de uma contagem sobre um total. Por exemplo, se você é da área de agrárias de maneira geral, está fazendo um teste de germinação. Você tem 10 sementes, você coloca essas sementes para germinar, dessas 10 sementes, apenas 5 germinam. Então você tem uma contagem de 5 sobre 10, né, que dá uma proporção de 50%. Existem N outras aplicações, contagem é uma coisa muito essencial do ser humano, a gente conta o tempo todo, então muitas aplicações existem para esse teste. E é importante ficar bem claro que você não deve utilizar o teste T em uma proporção, mesmo se você tentar colocar esse dado, por exemplo, em 0 e 1, porque você fere uma premissa básica desse teste. Se você tiver uma amostra muito grande, pode ser que exista uma aproximação desse resultado do teste T para o teste de proporção que a gente vai ver hoje, mas ainda assim não é indicado pela teoria, vamos dizer assim. Esse teste também ele é utilizado em experimentos, né, pois as duas amostras que você vai comparar, as duas proporções, elas precisam ser oriundas de uma amostra aleatória ou oriundas de uma randomização ou uma aleatorização experimental. Então isso também é uma premissa importante. Essa premissa ela também existe dentro do teste T. Então vamos para um exemplo bem próximo da gente, né? Então a gente tem aqui o departamento de marketing de uma empresa, ela gostaria de testar uma nova campanha de e-mail, onde eles vão utilizar a personalização do assunto do e-mail enviado. Nas campanhas tradicionais, o nome do destinatário não é utilizado no assunto, enquanto na nova campanha o nome será utilizado. Então imagina que você recebe aquela enxurrada de e-mail marketing, e aí você recebe um e-mail escrito assim, confira as promoções da semana, de uma determinada marca, né? Ou então aí você recebe, por exemplo, no meu caso, Danilo, veja agora mesmo as promoções selecionadas para você. Existe uma certa diferença, tem uma personalização aqui e parece ser uma coisa mais pessoal, né, mais curado e tal. Então o departamento de marketing ele quer ver se existe diferença na taxa de abertura de e-mails, por exemplo, entre esses dois tipos. E por que é importante fazer um teste sobre isso? Me parece que realmente o grupo teste ele vai ser mais efetivo, né? Mas, se você conversar com alguém do departamento de marketing, eles vão falar, olha, para eu fazer esse tipo de teste, para fazer esse e-mail, esse assunto personalizado, eu vou precisar integrar um banco de dados com o meu software de e-mail marketing, isso vai gerar um custo. Então, o departamento precisa entender se essa mudança vale a pena financeiramente. E só vai valer a pena financeiramente a partir do momento que o custo não for elevado demais proporcionalmente ao quanto de retorno ele vai conseguir com essa conversão maior. Dessa forma, os pesquisadores estavam interessados em entender essa taxa de abertura de e-mails, né? Entender se ela seria superior para esse grupo teste que tem esse assunto personalizado, e a taxa de abertura de e-mail ela é calculada de forma bem simplificada aqui pelo número de pessoas que abriram o e-mail sobre o número de pessoas que receberam o e-mail. O objetivo é que essa taxa seja maior no grupo de teste. E a hipótese testada, então, hipótese nula é que as taxas de abertura de e-mail entre grupos são iguais, ou seja, não houve diferença entre elas. E a hipótese alternativa é que a taxa de abertura de e-mail entre grupos sejam diferentes, né? E aqui estou falando de sejam diferentes, porque eu realmente não sei se a personalização vai funcionar da maneira correta. Pode ser que a minha base de dados tenha uma qualidade ruim, e aí em vez de aparecer lá, Danilo, confira essas promoções, apareça um outro nome lá, e aí eu vou achar estranho aquilo, né? Então, importante sempre entender assim, se pode ser bom como pode ser ruim nesse novo experimento.
não tenho como esperar. Então, a hipótese alternativa é que as taxas são diferentes. Para essa aula, o pacote utilizado vai ser apenas o Tidyverse. Vai ser uma aula bem simples, vocês vão ver, mas com um poder imenso sobre mais uma técnica estatística que vocês vão aprender. Então aqui eu tenho alguns dados de exemplo, né? Basicamente são os dados de e-mails enviados e abertos e a proporção. Aqui eu estou criando um data frame só para mostrar mesmo esses dados, né? Primeira coluna é a coluna grupo, onde eu vou ter o grupo controle e o grupo teste. A coluna enviados mostra quantos e-mails foram enviados. Como isso aqui é um experimento, eu decidi enviar 100 para cada grupo, né? Então para ficar igual. E aqui eu tenho o resultado da campanha de marketing, né? Quantos e-mails foram abertos. Tenho 5 aqui no grupo controle e 10 no grupo teste. E aqui eu só utilizei o mutate do Tidyverse para calcular a proporção, que é basicamente o número de abertos dividido pelo número de e-mails enviados. Aqui eu tenho 5% e 10%. Bem simples, não tem muito segredo aqui. Para rodar esse teste, ele é basicamente um comando simples, que é o prop.test. Para esse comando a gente precisa preencher dois parâmetros. O parâmetro x é o número de contagens que você teve do evento que você está estudando, no caso, quantos e-mails foram abertos. O primeiro número é o grupo controle, o segundo número é o grupo teste, então 5 e 10. E o segundo parâmetro é o n, que é o número total de e-mails que eu mandei. Como eu mandei 100 para cada grupo de forma igual, ele fica 100 e 100. Aqui ele roda o teste para a gente, ele calcula a estatística aqui quadrado, 1 grau de liberdade e o p-valor. Então note que isso aqui é uma coisa bem interessante. A nova campanha, ela basicamente duplicou o número de e-mails abertos. Antes, a cada 100 e-mails enviados, apenas 5 eram abertos. E com a nova campanha, 10 foram abertos. Então tive um dobro de resultado. Só que por conta do tamanho da amostra, isso não foi significativo do ponto de vista estatístico, né? O p-valor aqui ele deu acima de 5%, ele deu 28%. Então eu não consigo detectar se houve diferença significativa ou não. Isso aqui é um problema de poder de teste que a gente fala, que é quando o tamanho da sua amostra ela não é grande o suficiente para você detectar uma diferença pequena, porque do ponto de vista estatístico essa diferença ela é pequena para esse tamanho de amostra. Então, uma coisa que você pode fazer é aumentar o tamanho da amostra para ver o quanto que você vai conseguir detectar de diferença. Existe toda uma área de análise quando você está planejando um experimento que é chamada de análise de poder. Eu vou produzir um vídeo futuramente sobre isso, onde você, dado uma diferença mínima que você quer detectar, qual que é o tamanho da amostra que você precisa. Mas aqui nesse exemplo a gente vai dar uma forçadinha aqui nos dados só para entender essa relação. Então olha esse próximo caso aqui. Eu basicamente aumentei a minha amostra de 100 e-mails no controle, no teste, para 300, então 3 vezes mais. Então, consequentemente, eu tive 3 vezes mais aberturas de e-mail no grupo controle, 3 vezes mais aberturas de e-mail no grupo teste. Note que a proporção não mudou, né? 15 sobre 300 ainda é 5%, 30 sobre 300 ainda é 10%. Então, não houve mudança nas proporções, apenas no tamanho da amostra e, consequentemente, no número de e-mails abertos. E aqui eu já consegui detectar a diferença significativa, né? Foi abaixo de 5%, eu tenho um p-valor aqui de 3%. Note que as proporções, como eu falei, elas continuam iguais. Então, dessa forma, você consegue até testar, por exemplo, se você já tem uma ideia de quantos e-mails costumam ser abertos e quanto você gostaria que o seu resultado fosse, você pode utilizar essa função para ir testando o tamanho da amostra até achar um ponto onde você fique satisfeito em detectar essa diferença. Então aqui ainda eu tive o dobro de e-mails abertos, 30 é o dobro de 15, mas porque tem uma amostra maior, foi possível detectar a diferença estatística entre o tratamento. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com os amigos que estejam aprendendo R e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.